Vamos dar um título para este programa do dia 3 de janeiro, primeira sexta-feira, O Duelo dos Deuses, que está no capítulo de número 18 de Primeira Reis, a grande batalha entre o Deus de Israel contra os 950 profetas de Baal e também de Asser. Assim diz a grande batalha: Elias e os profetas de Baal. Então Elias disse ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 falsos profetas. Dê-nos, pois, 2 bezerros. Eles escolheram para si um dos bezerros e dividiram-se em pedaços e ponha sobre a lenha, porém não lhes metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro e colocarei sobre a lenha e não lhes meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que é o Deus que responder por fogo, esse será Deus. Aleluia! E todo o povo respondeu e disse: é boa esta decisão do duelo dos deuses. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros e preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus e não lhes meta fogo. E tomaram o bezerro e lhes deram, e prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a parte da manhã até meio-dia, 6 horas de clamor em vão. Tome-lhe capeta. A Baal, responda-nos. Olha a oração que eles fizeram ao ídolo. Porém, não havia voz, nem quem respondesse, e saltando sobre o altar que os tinha feito, e sucedeu que ao meio-dia, Elias zombava deles, dizia: clamai em voz mais alta, porque ele é um Deus e pode que esteja falando com alguém, e tenha outras ocupações, ou que esteja em alguma viagem de lazer, porventura, clame mais alto para que ele possa despertar. E eles clamavam com grande voz, e retalhavam com faca os seus corpos com lanças, conforme o seu costume diante da idolatria, e derramavam sangue sobre o altar de Baal. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares fosse oferecida, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse ao todo o povo: clamai-vos por mim, ore por mim. Elias pediu oração ao povo de Deus, e todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Misericórdia! E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel,
será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, e depois fez um rego, e em redor do altar, segundo a largura de suas medidas, então armou a lenha sobre o altar, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, derramai sobre o altar do holocausto e sobre a lenha, e fazei-o pela segunda vez, pela terceira vez, fazei outra vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Aleluia! Sucedeu, pois, que oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, manifesta hoje que tu és o único Deus forte e vencedor, e que eu sou seu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és o Deus, e que tu fizeste tornar o coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e o pó, e ainda também a água que estava no rego, o que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. 1 Reis, capítulo de número 18, o duelo dos deuses. Louvado seja o nome do Pai, louvado seja o nome do Filho, louvado seja o nome do Divino Espírito Santo. Todo o Brasil possa dizer comigo bem alto e bem forte: para sempre seja Deus louvado. O programa que está chegando em seu rádio, em seu computador, em seu aparelho de televisão, em seu celular, não é outro não, é ele mesmo de todas as manhãs, o Bom Dia Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Na palavra do evangelista Daniel de Oliveira, bispo por consagração, missionário da Ordem de Cristo. Louvado seja Deus, estamos pela Rede Cruzeiro de Comunicação, uma emissora poderosa. Estamos pela Rádio A Voz da Bênção em Cadeia. Estamos pela ICBRN Rio Grande do Norte, a bela e querida Natal. Estamos pela Rede Dias Dávila, pela Missão Gospel Rede Ide Pregai e pela 98.3 FM, também para toda a grande região metropolitana em cadeia, com a Rádio Cruzeiro da Bahia. Estamos pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo TikTok, falando que o nosso Deus é o vencedor. Ele é chamado pelo profeta Isaías de Deus forte. Como disse Davi: você vem a mim confiando em sua lança, em sua espada. Eu vou contra você, ó Golias, confiando no Senhor dos exércitos de Israel.
Louvado seja Deus, o programa que você está sintonizado é o Bom Dia Espírito Santo, é o Encontro dos Vasos, é o Congresso Línguas de Fogo, é o Show da Bênção, por que não dizer é a Universidade da Fé, da Bahia para o Brasil, apresentando hoje o Duelo dos Deuses. Bom dia, Espírito Santo. Brasil! Aumente o volume do seu rádio e compartilhe este programa, porque o Deus de Israel é chamado de Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Como disse uma menina de 12 anos, se o meu senhor Naamã estivesse em minha cidade, em Samaria, há em Samaria um profeta que podia lhe curar. Ele foi e foi curado da lepra, porque o nosso Deus cura, salva, prospera, manda maná, abre fontes aonde não há fontes e sustenta o povo com cordonizes. Ele é Deus forte. Eu quero hoje meditar com todos vocês sobre o maior de todos os duelos dos deuses. Eu estava vindo aqui para a rádio e o Espírito de Deus falou comigo. Duelo dos deuses. Porque hoje é sexta-feira, a primeira sexta-feira do ano, do mês, dia 3, e 3 na simbologia bíblica, na numerologia bíblica, representa a Trindade, augusta e divina, Pai, Filho e Espírito Santo. E sabe o que Jesus falou? Eu e o Pai somos um só, então é 3 em 1. O programa é o Bom Dia Espírito Santo. Nice Luz já chegou para estar conosco. Sônia Nascimento Silveira, Rosilda Soares, sejam todos bem-vindos para este programa especial, o Duelo dos Deuses, sexta-feira, dia 3. Louvado seja o nome do Pai, louvado seja o nome do Filho, louvado seja o nome do Divino Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. O nosso Deus é mais forte do que Mamon, é mais forte do que Momo, é mais forte do que todos os ídolos da mitologia, é mais forte do que os deuses do Egito, da Grécia, é mais forte do que os deuses e as deusas de Roma, é mais forte do que qualquer um outro Deus, porque ele está sentado no alto e sublime trono. Ele esteve aqui, viveu aqui, morreu aqui, ressuscitou aqui e voltou para o céu. Ele é poderoso. Duelo dos deuses. Sansão venceu Dagon com apenas uma oração. Elias venceu 950 falsos profetas, 450 de Baal e 400 falsos profetas de Asser. O Deus que nós servimos é vencedor. Jesus, como homem, venceu Herodes, venceu Pilatos, venceu a Roma, venceu a coroa de espinho, a cruz. Jesus venceu a morte, venceu a sepultura. Então, por que crer em outros deuses? Por que crer
em outras mitologias. O Deus de Israel é o Deus que com o sopro de sua narina ou de suas narinas abriu o mar vermelho, mandou maná e codornizes mais de 40 anos para sustentar o povo no deserto. Ele é tão forte, tão poderoso, que um dia, com o toque da sua trombeta, ele arrebatará a noiva. O mar darão os seus mortos. Sim, a terra darão os seus mortos. Apenas com o toque da trombeta, o invisível passa a ser visível. Ou também o visível passa a ser invisível. O mundo espiritual não pertence a um Deus fraco, derrotado, que precisa de uma vela para iluminar. Ele é o sol da justiça. Ele é a luz do mundo. E sabe o que a Bíblia diz? Eu irei diante de ti. Então eu posso dizer, comigo ninguém pode, porque ele está em minha frente. Aleluia! Povo vencedor. Eu quero pregar hoje sobre o duelo dos deuses, 1 Reis, capítulo 18. Ouviu o que eu falei? O Deus de Israel é o Deus onipotente. Sabe o que é onipotência? Ninguém é igual. Sabe o que é onisciência? Ele está dentro de nossa consciência. Sabe o que é onisciência? Onipresença? Ele está em todos os lugares. Não importa se é no fundo do mar, como aconteceu com o profeta Jonas. Não importa se é no alto do monte, como aconteceu com Elias. Não importa se é no deserto ou se é no vale. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. O nosso Deus, Rosilda Soares, é vencedor. O nosso Deus, Maristela Ambar, é vencedor. O nosso Deus, Rogério Magalhães, ele ganha por nós. Sabe o que a Bíblia diz, Rogério? Eu pelejo as vossas pelejas e eu luto as vossas lutas. Então, a mensagem de hoje vai abalar, porque é o duelo dos deuses. Porque hoje é dia 3, hoje é a primeira sexta-feira. E nesta primeira sexta-feira, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de Moisés, de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, o Deus de Ezequiel, de Elias, de Neemias, o Deus de Paulo, o Deus de Pedro. Jesus mesmo falou para Saulo de Tarso: duro é para ti, Saulo, ei Saulinho, combater contra os meus agrilhões, lutar contra mim, Saulo. Saulo caiu do cavalo com a cara no chão, cego, mas ele disse: quem és tu, Senhor? E ele se apresentou dizendo: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti, Saulinho, lutar contra mim. E assim foi na igreja primitiva, assim foi e será sempre, porque ele é o Rei da Glória. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação pertence a Deus. Hoje é dia 3, Bahia. Hoje é a primeira sexta-feira. E nesta primeira sexta-feira, na Catedral da Bênção, eu estarei promovendo pela unção do Espírito o duelo dos deuses.
Quem vai vencer? É ele que já é vencedor. É ele quem morreu, ressuscitou, está à direita do Pai intercedendo por nós e ainda enviou o Espírito Santo. Então, hoje, é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro que venceu a antiga serpente. Pode um cordeiro vencer uma serpente? No mundo físico, não. Mas no mundo espiritual, o cordeiro venceu o dragão, a antiga serpente, com o sangue dele e com a palavra da promessa eterna. Então, atentai, porque hoje é dia 3. Você, meu irmão, minha irmã, que me ouve pela primeira vez por esta rede de rádios, aqui é o Bom Dia Espírito Santo. Eu estou convocando toda a Bahia cristã, toda a Bahia de fé, toda a Bahia de Nosso Senhor, de São Salvador, toda a Bahia pentecostal, toda a Bahia alegre e feliz, para os grandes cultos do dia de hoje, primeira sexta-feira, na Catedral da Bênção, no Largo das Sete Portas, 446. 8 da manhã, daqui a pouquinho, já são 5h25. 2 da tarde, 7 da noite. Lima e Silva, 116. Ou domingo, dia 5, na poderosa celebração do pão e do vinho. Estou convocando todo o povo para o dia 15, o encerramento da grande campanha da tenda de Moisés. Estou convocando todo o povo também para o dia 19, para o terceiro grande domingo, dia 19, ali na sede, na Catedral da Bênção, nós começaremos a Escola de Profetas. E graças a Deus, porque ali é uma avenida comercial e aos domingos o estacionamento é aberto para todo o povo. Prepare, porque 70 domingos, são as 70 semanas de Daniel. 70 semanas, aliás. Começaremos a maior escola de profetas da história do Brasil. Sempre aos domingos, de 8 da manhã às 11 da manhã. Prepare, porque há um cálice transbordando, há uma luz clareando, há uma revelação nítida, há uma glória manifestando de uma forma poderosa. O inimigo, o diabo, trabalham lá fora, mas nós trabalhamos no reino, com o reino, pelo reino, através do sobrenatural. Talvez vocês possam dizer por que este evangelista fala com esta autoridade. Porque a Bíblia diz: não foi vós quem escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Os frutos que há em minha vida têm que permanecer, porque são frutos espirituais para a eternidade. Duelo dos deuses é o tema do programa de hoje. É o tema dos cultos que nós teremos hoje, que são 6 cultos. Duelo dos deuses. Sempre teve, sempre haverá, porque há uma batalha entre Deus e Lucifer. Há uma batalha
entre o Deus do Egito e o Deus de Israel. Há uma batalha entre Dagon e o Deus que estava com Sansão. Há uma batalha das trevas com a luz. Há uma batalha da vida com a morte. E nesta batalha, quem vence é o El Shaddai, é o príncipe da paz, é o conselheiro, é o filho da Virgem Maria, é o Emanuel, é o Deus conosco. Desperta, Brasil! Pela primeira vez na história do rádio, o duelo dos deuses. Bom dia, Espírito Santo. 5h30, pode ir compartilhando este programa, porque eu quero apresentar a você, a sua família, a sua casa, a sua empresa, aos seus, o grande vencedor. Que a honra, que a glória, que o louvor, que a exaltação seja por ele e para ele sempre. Jeová Jiré. Eu estava vindo aqui para a rádio 4h da manhã e o Espírito do Senhor falou comigo, duelo dos deuses. E Deus me levou em 1 Reis, capítulo de número 18. Daqui a pouquinho nós estaremos meditando, porque o nosso Deus é vencedor, é vencedor, é vencedor. Como disse Davi, tu vens contra mim confiando na lança e na espada, eu vou contra você confiando no Senhor dos exércitos de Israel. Israel é vencedor, Israel físico sim, Israel espiritual muito mais. Desperta, tu que dormes, desperta, povo de Deus, porque mesmo na dificuldade, na lágrima, no vale, no deserto, nós somos vencedores, porque ele falou, eu irei diante de ti, aleluia! 5h31, vamos louvar a Deus, vamos louvar a Deus, porque hoje é dia da batalha dos deuses, hoje é dia 3, hoje é quebra de maldições na catedral e na sede, hoje é dia de beber o cálice com óleo da alegria, para que você depressivo volte a cantar, para que você triste volte a sorrir, para que você desanimado volte a ter ânimo, porque hoje é dia de beber o cálice com óleo da alegria, porque aqui é pastor, placa da igreja, templo de Deus, original. Vamos louvar, vamos cantar obra santa, canta Raquel e encanta para a glória de Deus, canta Brasil brasileiro, Brasil cristão, Bom dia, Espírito. hoje é hoje. É isso aí, Lisete, Josuel, Rosimeire. Este ano é batalha, batalha, batalha. E vencedores, vencedores, vencedores. Hoje é hoje, 8 da manhã, 2 da tarde, 7 da noite, Catedral da Bênção, duelo dos deuses.
Glória a Deus. O esplendor da noiva. Aleluia! Escrevam aí, escrevam. O meu Deus é vencedor. Profetiza, pastora Claudete, Nice Luz, Angelice. O meu Deus é vencedor. Profetiza, Soçoca, Marisete, Jane. O meu Deus é vencedor. Paula Peixoto, escreva, Paulinha. O meu Deus é vencedor. É isto aí, Marisete. Hoje é duelo dos deuses. Pela primeira vez na história da Rádio Cruzeiro da Bahia e da Gospel 98.3 e da Rádio A Voz da Bênção. Eu estava vindo aqui para o rádio pensando o que Deus quer que eu fale hoje para o povo que estão me acompanhando. Veio a mim a voz do Senhor dizendo: duelo dos deuses. Deus me leva em 1 Reis, capítulo de número 18. Fique conosco. Vânia já escreveu: o meu Deus é vencedor. Angelice também, Maristela Ambar também, Paula Peixoto. Escrevam aí para mim: o Deus do bispo Daniel é vencedor. O meu Deus é vencedor. Por quê? Porque ele é Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele não precisa de vela, ele é a luz do mundo. Ele não precisa de pólvora, ele é uma bomba para arrebentar com as muralhas do inferno. Ele não precisa de lâmpada LED, ele não precisa de jogo de luz, ele não precisa de câmara de gelo seco. Ele é a glória sobre nós. O Deus do bispo Daniel é vencedor. O meu Deus é vencedor. Sônia já profetizou. Maeli Tássio, meu Deus, o Deus do bispo Daniel é vencedor, que é também o seu Deus. Maria Eugênia Santos, meu Deus é vencedor. Jane Silva, meu Deus é vencedor. Estas 2 horas deste programa hoje será pequena, porque o assunto é um mega assunto, porque veio a minha revelação, porque hoje é dia 3, primeira sexta-feira, que representa Pai, Filho e Espírito Santo, ali na catedral e na sede, o duelo dos deuses, quebra de maldições, a unção interna, com o santo óleo da alegria, que não é cópia, é algo original. Até a Soçoca está escrevendo: meu Deus é vencedor. Vocês aí de Sydney, na Austrália, vocês aí da França que estão me ouvindo, da Suíça também, ao povo lindo da Alemanha que ontem comunicaram comigo, escrevam: o meu Deus é vencedor. Ele vai vencer a besta. Misericórdia. Ele vai vencer o falso profeta. Ele vai vencer o anticristo. Porque Golias, para Deus vencer, foi uma faísca do nada. Ele venceu os 950 falsos profetas de Baal e de Asser. Ele venceu o Dagon.
Ele venceu o Deus do Egito. Eu não lembro aqui o nome do Deus do Egito. Vê se você acha aí para mim o nome do Deus do Egito. São tantos deuses. Ele venceu. Ele vence Momo. Ele vence Mamon, que são os deuses da orgia, da avareza, da ganância. Alguém mande aí para mim o nome do Deus do Egito. Ele venceu e vence os deuses da mitologia grega, romana. Eita! Hoje é hoje, porque é batalha, 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 duelo, duelo, duelo dos deuses. O meu Deus é o Criador do sol, aleluia! É o Criador dos mares, dos rios, da terra, do homem, das árvores, dos animais. Tome-lhe na cara, capeta. Capeta pensa que é forte, mas ele é fraco, ele é derrotado. Ele pensa que é leão, mas é um gato rabugento, piolento. Ele pensa que é um pitbull, mas ele é um cachorro vira-lata. Tem Amon. Não, Amon... Não. Sete. Não, o Deus do Egito. Eu quero saber o nome dele. Ele tem um nome. Eu não estava preparado, eu não preparei esta mensagem. Eu estava vindo para cá e Deus revelou. Eu quero que vocês mandem aí para mim o nome do Deus do Egito. Tá bem? Eu estava vindo aqui para a rádio e veio a mim a voz do Espírito, duelo dos deuses. Horus não, né? O meu Deus é vencedor. Alguém que tenha certeza do nome do Deus do Egito, manda aí para mim. É aquele Deus que amava sacrificar as crianças. Será que é Amon? Será que é Amon? Amon é um tipo de Deus pedófilo. Nosso Deus é vencedor, Nissiluz Edneide Arruda. 5h41. Hoje é sexta-feira, dia 3, primeira sexta, e vocês não podem ficar de fora do duelo dos deuses, quebra de maldições. O diabo vem com a maldição, mas Jesus vem com a bênção. Eis que eu ponho diante de vós, Maelitácio, a bênção e a maldição. Quem escolhe a bênção tem um Deus que abençoa. Quem escolhe a maldição tem a maldição que destrói. Misericórdia! Estamos em cadeia com a Rádio 98.3. Rosilda, Deus revela aos pequenos, porque conhece o coração. Nosso Deus é vencedor. Não, Rosimeire, Faraó não. Faraó era o rei do Egito. Eu quero saber do nome do Deus que Faraó adorava. Pronto. Me ajudem aí. É um nomezinho pequeno. É um nomezinho curto. Eu não me preparei porque eu estava vindo aqui para a rádio e veio a mim a revelação. Ontem eu falei aqui para as pessoas me mandarem o nome dos homens da família. Porque o homem tem a semente, e a semente tem que ser abençoada em todas as áreas e em todo tipo de semente. Eu falei aqui para enviar o nome dos homens e o sobrenome. O Deus do Egito era Ram. É isto mesmo. Eu sei que é um nomezinho. Moisés derrotou o Deus do Egito, Ram. Se não me engano é Ram mesmo. Você parece-me, Edneide, que está escrevendo certo. O Deus vencedor é o nosso Deus. Ram. Só podia ser Ram mesmo, a mulher do sapo. O nome é Ram. Tem acento? Fátima de Jesus. Deus 7. Não, Fátima. Não é isso aí que eu quero, não.
Mas a Edneide está escrevendo ali certo. É isso aí mesmo. É um nomezinho assim. Pessoas aqui mandando para mim o nome de homens da família para hoje. Pode ser também Horus, Oran, Oran, tá bem. Deixa para lá. Obrigado por me ajudar. Deus abençoe. Cecília Moraes mandando o nome dos homens da família. Ontem. Meu Deus, meu Deus. Alzira mandando todos os nomes dos homens da família. Marisete Chagas mandando também o nome dos homens da família no programa de ontem. Tatiana também mandando o nome dos homens da família. Gilda mandando o nome e o sobrenome dos homens da família, mandaram ontem. Salles, Eunice mandando o nome dos homens da família, José Lopes dos Santos. Gilmar Dias, também mandando o nome dos homens da família, Japiaçu Luz Nascimento, Japiaci, mandando o nome dos homens da família, a nossa irmã na Alemanha, Fabiana da Silva, tem um outro nome alemão aqui, mandando o nome ontem, mandou o nome dos homens da família. Inácia Raimundo mandou também ontem o nome dos homens da família. Ana Maria, vários nomes, não vou ler todos porque não tenho condições de responder todo o povo. André de Jesus mandou também ontem o nome dos membros dos homens da família, lá de Feira de Santana também. Deixa eu me ver mais quem aqui, meu Deus. Família Oliveira, Ivana Bispo, e mandou ontem o nome dos homens da família. E alguém mandou ontem e ainda pediu o número do Pix. Já mandei o número do Pix e a bênção já chegou. Cláudia Barbosa Barros mandou ontem o nome dos homens da família. Sangue de Jesus tem poder. Jeová Jiré. Jeová Jiré. Leiliana ontem mandou também o nome dos homens da família. São aqui. Gilmar mandou o nome dos homens da família lá de São Felipe. Raimundo de Souza. Quinho mandou o nome dos homens da família hoje. Pode mandar agora o nome dos homens da família para a quebra de maldições na semente original do macho. Mande agora para o telefone que a Bahia passou a acreditar. 99 711 7881. Anotou? Anote na porta do guarda-roupa, na espelho da penteadeira ou na porta da geladeira. Mande agora o nome dos homens da família e o sobrenome da sua família. 99 711 7881. O programa de hoje tem como título O Duelo dos Deuses. Bom dia, Espírito Santo. É muita gente. Tatiana mandando. Emanuela Baraúna, família Baraúna. Cristiane Gomes, Itamar Jeremias, Marisete Chagas,
Maelitácio, Emanuela Baraúna, mande o nome dos homens da família para este duelo dos deuses hoje, dia 3, primeira sexta-feira, todo o povo na catedral, bebendo o óleo da alegria, o santo óleo, o santo cálice, o Birajara, o Biratã, Carlos, Porfino, família Jeremias, tá bem. Sidney Santos, mande agora o nome dos homens da família, para que haja duelo dos deuses em seu favor. Tá bem? O telefone é 99 711 7881. Quando eu cheguei aqui na rádio hoje, vindo para cá, o Espírito do Senhor veio sobre mim, em voz auditiva em meus tímpanos, e falou comigo, dia 3, hoje, duelo dos deuses. Nunca preguei neste tema e nem imaginava este tema, mas o Senhor é dono do programa. Bom dia, Espírito Santo. Por que ele é dono? Porque é através do dízimo, dos dízimos, de ofertas, de votos, que nós mantemos esta internacional rede há 46 anos. E agora estamos pela 98.3 também gospel, pregando para um povo que ainda não nos conhecia, e pela rádio A Voz da Bênção, por várias emissoras. Então, o dono do programa é o meu amigo Espírito Santo. Por isso que eu falo com vocês, ajuda-me. Ajuda a obra de Deus através de mim. Ajuda. Mandando um dízimo, uma oferta, ou voto de R$91, até o dia 15, o livramento pela família, por este ano que haverá muita tribulação. Olha o número do Pix aí, ó, 7199186232. Mande agora. R$91, uma semente, ou uma oferta Isaac, ou uma sementona de 910. Eu preciso, eu tenho que continuar aqui. Ai de mim, se não pregar o que Deus me revela para pregar. Participe do meu ministério, pregue o evangelho, ganhe almas, através da minha disposição evangelística. Ao número do Pix 7199186232, Bradesco Daniel de Oliveira. Porque em seu nome, missionário, porque chega em minhas mãos e eu pago compromisso todos os dias. Ouviu o que eu falei? Deixa Deus te usar. Ou traga hoje em minhas mãos na catedral, na sede. Ou tragam domingo na Santa Ceia. Ou tragam no dia 15, R$91, um voto, Salmo 91, uma semente de proteção divina. Eu profetizo o gasofilácio de ouro ao lado, olha alguém mandando ali, Adriano, Deus te abençoe, meu irmão, Adriano Bonfim. Eu profetizo o gasofilácio de ouro ao lado do sofá bege, brilhando aí na sala de sua casa, porque é hora da oferta vencedora. Aleluia! Eu venho trazer para o meu Salvador
Deus te abençoe, Mariluce. Escreva aí, Mariluce. O meu Deus é vencedor. Bora! Aqui não é programa de palestrante não, viu? Aqui não é programa de malandro, de picareta não, viu? Aqui é programa governado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que vocês gostam de me ouvir. O telefone para você mandar o nome dos homens da sua família, não importa se é filho, se é marido, se é ex, é 71 99 711 78 81. Mais uma pessoa mandando, Everton Arruda dos Santos. Deus abençoe, Everton. Pessoas aí mandando a oferta dos R$91 da Divina Proteção. Não é pagando a bênção, é mantendo a pregação do Evangelho. Lívia Santos, escreva aí, Lívia. O meu Deus é vencedor. Bora, Lívia, paga de moleza. Acorda, vai lá na pia. Pia não, no lavatório, lava o rosto. Esperta, Lívia. São pessoas que eu falo assim porque são ovelhas que crêem no que eu prego. Eulina Santiago mandou aqui uma lista de nomes de homens. Dilza Alves da Luz também mandando. Bispo, o nome do Deus do Egito que Faraó adorava era Horus. Era tantos, não é? O Egito tinha uma penca de deuses. O Ram e a nossa Lúcia Menezes manda aqui para mim. Lúcia é serva de Deus, é menina estudada. E ela manda aqui o nome oficial, Horus. H-O, acento R-U-S. Tá bem, filha. Mas o nosso Deus venceu todos os deuses da Babilônia, do Egito, da América do Norte, da América do Sul. Alice, é você, né? Professora. Deus te abençoe. Lívia Santos, o meu Deus é vencedor. Mariluce Mota, o meu Deus é vencedor. Edneide Arruda, o meu Deus é vencedor. Edneide está dizendo, o Deus do Bispo Daniel é vencedor. Sim, vamos cantar com Miriam, vamos, porque depois da batalha vem o louvor da vitória. Eita! A Bahia é do Senhor Jesus. A idolatria da Bahia está repreendida. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus. Escreva aí, Dalva, o meu Deus é vencedor. Bora! E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo ele faz. Só ele faz. E lá vem Deus. Duelo dos deuses, hoje, dia 3, na Catedral e na sede. Domingo, Santa Ceia do Povo de Deus. Dia 15, o encerramento da poderosa campanha da tenda. Dia 19, escola de profetas como eu. Vou passar o que Deus me passou. Vou dar o que Deus me deu. Que é para nós incendiarmos a Bahia e o Brasil. Escola de profetas. Não tem mais por que Faraó e seu povo verão que sou. Sou o que sou. Sou eu. Deus é vencedor. Que sou, eu sou. Baal vai cair por terra. Israel por terra seca passou. Sou o que sou, Moisés. Sou o que sou eu.
É isso aí, professora Elisete. Osíris era muitos deuses, mas o meu Deus venceu todos. Canta, Brasil! Israel passou e o mar se fechou, e Faraó morreu. Miriam do outro lado, numa dança de vitória, tocava pandeiro e cantava em voz alta. Morreu ele e seus cavalos, com seus cavaleiros. E Miriam, do outro lado, numa dança de vitória, tocava pandeiro, pandeiro, pandeiro e cantava em voz alta. Morreu ele e seus cavalos, com seus cavaleiros. E continua cantando. Canta, Miriam. Cantou, só o Senhor é Deus. 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 Pode crer. Só o Senhor é Deus. Maloque. Alguém mandando aqui para mim muitos nomes dos deuses egípcios. Ram, Maloque. Gilmar mandando aqui para mim os deuses da mitologia grega, os deuses do Egito, os deuses de Roma, misericórdia, misericórdia. Aqui na Bahia também tem tantos deuses. Em Aparecida do Norte também tem, lá no Ceará também tem. Mas em nome de Jesus, o nosso Deus é mais forte do que todos os deuses. O Deus fraco precisa do homem carregar ele em um andor. O Deus forte está acima de todas as coisas. O Deus fraco precisa de uma vela para iluminar. O Deus forte, ele é a luz do mundo. Ouviram? O Deus forte abriu o mar vermelho com o sopro de suas narinas. O Deus fraco é sempre derrotado. Eu estava vindo aqui para a rádio 4 da manhã. Eu apresento aqui ao vivo. Espírito Santo falou comigo, duelo dos deuses. Será que você entende, Aline, o que eu estou pregando? Escreva aí, Aline Pacheco. O meu Deus é forte. Bora? Hoje é dia 3, primeira sexta-feira. A batalha está preparada. O Deus forte contra as trevas e os deuses da idolatria e da mitologia. O Espírito Santo me levou em 1 Reis, capítulo 18. O Deus de Sansão, Dagon, caiu e quebrou o pescoço, e o exército dos idólatras de Dagon foram derrotados. Nosso Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Ele criou apenas com o poder da palavra a terra, os mares, a luz, o sol, as estrelas, todas as árvores e sementes frutíferas. Ele não é um ídolo. Ele é para ser adorado em espírito e em verdade, aonde quer que seja. A idolatria
é coisa do homem carnal maligna. O nosso Deus é mais forte do que Momo e do que Mamon, o Deus da orgia e o Deus da ganância. Nosso Deus é mais forte do que todos os deuses da sensualidade maligna. É o duelo dos deuses hoje. Hoje, dia 3, na Catedral da Bênção, a igreja original do sobrenatural, com o cálice com óleo da alegria. Como Davi dizia, eu preciso do óleo da alegria todos os dias, e eu também, e nós também, para mantermos o brilho em nosso semblante. Como diz a Bíblia, mostra, amiga minha, a sua face brilhante. Hoje é um dia poderoso. É o duelo dos deuses. Quebra de maldições. Porque as maldições é de origem maligna e satânica, a herdada, adquirida ou amandada. Mas o meu Deus, que é a luz, o meu Deus que é o Senhor dos exércitos, o meu Deus que deu vitória a Davi, é o Deus que hoje dará vitória para você, mãe, sobre as drogas e o vício que está na sua casa, a enfermidade para a morte. Hoje é um dia diferente de todos os dias. Dia 3, onde a Trindade augusta e divina irá manifestar Pai, Filho e Espírito Santo. Na Catedral da Bênção, no Largo das Sete Portas, daqui a pouquinho, 8 da manhã, na Lima e Silva, 116. Escreva aí, pastor Antônio Marcos, o meu Deus é Deus forte. Atentai, preparai para hoje. Alguém estava me perguntando, eu devo ir com qual roupa, branca ou preta ou azul ou marrom? A que você tiver, passada, cheirosa e limpa. Ouviu? É batalha. Largo das Sete Portas, 446. Quem ainda não trouxe, traga também a semente de R$91. Entregue em minhas mãos. Ou uma sementona, ou uma oferta Isaac. O domingo na Santa Ceia, dia 5. Santa Ceia, podemos dizer assim, do duelo dos deuses. Ou no dia 15, o grande encerramento da poderosa campanha da tenda de Moisés. Ou no dia 19, a escola de profetas, que vai abalar a Bahia. Gente de toda a cidade tem me ligado para perguntar se será apenas na catedral. Sim, porque ali foi aonde Deus revelou para realizarmos. Gente de Feira de Santana, Camaçari, Simões Filho, Candeias, Pojuca, Dias Dávila, São Francisco do Conde, região do litoral norte. Prepare, porque a escola de profetas será 8 horas da manhã. A primeira aula, toma ali capeta. Dia 19 é o domingo, e ali a gente pode colocar carro à vontade, porque a avenida é comercial, então domingo não tem perseguição. Tá bem? 6 horas e 8 minutos. Aqui quem vos fala é um evangelista. Me abençoe, viu? Abra sua Bíblia. Na maior de todas as batalhas do duelo dos deuses. 1 Reis, capítulo de número 18.
Escreva aí, Edneide. O meu Deus é forte. Meu Deus é vencedor. Pronto. Anote, escreva este tema, Duelo dos Deuses, dia 3, Catedral da Benção. Deus revelou ao bispo Daniel de Oliveira a batalha para hoje. E quem estiver nesta batalha sairão com escudo da vitória. Levante, venha. Hoje não é ponto facultativo. Levante do sofá, sai de cima da rede e venha para a batalha. O campo é espiritual. O campo é espiritual. É uma batalha no mundo espiritual, no mundo físico. O espírito combate contra a carne, a carne contra o espírito. Não tem para onde correr. Só vence quem tem o Senhor dos Exércitos, o Deus forte, profetizado pelo profeta maior, Isaías, capítulo 9, capítulo 11. O meu Deus é forte, é vencedor, é isto aí, Maeli. Está pensando que a Pombagira, o Ogum de Rondo, o Oxós, o Exu Caveira vai vencer? Está pensando que os ídolos vão vencer? Tudo foi criado por ele e para ele. Então ele é Deus forte. Abra sua Bíblia, 1 Reis, capítulo de número 18. Meu bispo, eu trabalho hoje. O Estado funciona normal. Mas eu vou estar orando por você, Nelma. Tá bem? O meu Deus é mais que vencedor. É isto aí, Maristela. A Bíblia diz assim, olha. Elias e os profetas de Baal. Eu vou ler alguns textos, porque a mensagem é longa. 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 22. Abra sua Bíblia. Pega a Bíblia lá em cima do criado mudo da estante. Então Elias, eita cabra forte no Senhor, foi Elias, rapaz. Ele venceu Acabe. Acabe já era um acabado. Ele venceu a rainha das trevas, Jezabel, mulher maligna, assassina de crianças, endemoniada, que mandava no marido. Era missionária, é. Jezabel era assim, rapaz. O marido chegava em casa, tinha que dar o relatório onde estava e o que estava fazendo. Uma mulher dominante, endemoniada. E ele também tinha incorporado nele um demônio de João Bobo e de mau governo. Jezabel foi tão perturbada que ela caiu da janela, morreu, e os cachorros da rua, os vira-latas, comeram o corpo dela todo. Só não comeram as mãos, tanto sangue que ela tinha culpa em suas mãos e em seus pés. E ela conservava mais ela do que ele. 450 profetas, falsos bruxos, feiticeiros, que adoravam e serviam a este ídolo chamado Baal. E ainda tinha mais 400 profetas de Asser,
que era tudo capeta sobre capeta. Mas Elias era o único representante do fogo, da glória, da autoridade espiritual. Era como João Batista. Por isso que o espírito de Elias estava sobre João Batista. A mesma unção, mesmo poder. Eu sou uma voz que clama no deserto. João Batista era só pregando na Galileia e atraindo as multidões de Jerusalém. E Elias estava só nesta batalha, apesar que havia um grupo orando por ele e ele nem sabia da cobertura espiritual. O desafio foi feito. O Deus que respondesse com fogo seria o Deus vencedor. Baal não era Deus de fogo, era fumaça apenas. Misericórdia. Era inteligência artificial. Toma. Era palha seca. Baal era casa edificada na areia. Era ídolo. E ídolo não tem poder para responder. O campo de batalha foi preparado. O show aconteceu. A vitória foi do Deus de Elias. Sempre vencedor. Por isso que nós somos mais do que vencedores, porque ele venceu primeiro. E a Bíblia diz aqui, ó. Então disse Elias ao povo, só eu fiquei. Mas havia um grupo que ele não sabia. Por profeta do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens, falsos profetas. Elias era um contra 450 e ainda tinha mais 400 de acerto. E fizeram um voto para um bezerro ser sacrificado, para que cada um invocasse o seu Deus. Elias falou, invoca o nome do vosso Deus e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, aleluia, Deus é fogo, ele só pode responder com tochas para provocar um incêndio, uma purificação generalizada. E todo o povo respondeu e disse, é boa esta palavra, tá certo. O Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Aí os profetas de Baal se vestiram com roupa branca, gorrinho na cabeça, limparam suas sandálias, se vestiram de colombina e de pierrot e foram para a batalha. A Bíblia diz que os profetas de Baal clamaram, mas o Deus deles não ouviram. Elias zombou deles e falou, grita mais. Quem sabe ele viajou. Alguém mandando ali uma bênção. Maria Aparecida Silva Santos. Te abençoe, filha querida. Só ajuda este programa quem tem o espírito do programa, o Espírito Santo da evangelização internacional. Tá bem? Então, Elias clamou, zombou, falou, grita mais alto. Quem sabe ele viajou. Quem sabe ele foi tomar um banho de praia.
estava no lazer, está no lazer. E os profetas de Baal clamaram 6 horas. Pegaram facas, começaram a furar a sua pele, derramando sangue humano. É a mesma coisa das feitiçarias de hoje. Tem diferença? Nenhuma. É o mesmo demônio. Ah, Baal, responda-nos. Olha o que eles falavam. Porém não havia voz, nem quem respondesse. Estavam sobre o altar. Ao meio-dia, Elias zombava e dizia: clamai em alta voz, porque ele é um Deus e pode que esteja falando com alguém. E alguma coisa de lazer, tomando um banho de praia, ou assistindo um jogo. Ou está em viagem, porventura, às vezes está dormindo até mais tarde. Olha o que Elias falou. Elias tirou um sarro da cara deles. Misericórdia. E eles clamavam com grande voz, retalhavam o corpo com suas facas e lanças, conforme o seu costume de derramarem sangue sobre o altar do ídolo da feitiçaria. Sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram até a oferta de manjares, porém não houve voz e nem resposta, nem atenção alguma. Esses versículos aqui dariam uma mensagem poderosa. Por causa do horário, eu estou apenas fazendo uma leitura de 1 Reis, capítulo 18, versículo 22 em diante. Então Elias disse a todo o povo, agora era a vez de Elias: Decanta lebale shirian decais. A sua vez chegou Neuma, Maristela, Maria Joselita. A sua vez chegou. E a sua vez é diferente das outras vezes. O seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, que revela a sua onipotência. Ele manda dizer que a sua vez chegou. Está batendo em sua porta. Tepacharian decais. Assim diz o Senhor. Elias falou: agora é minha vez de mostrar o poder do meu Deus, de apresentar o Deus de Israel, o Deus que não é ídolo, mas é espírito e verdade. Pensa num cabra abençoado, era o profeta Elias. Tão forte que a unção que estava sobre ele estava sobre João Batista. Então Elias disse a todo o povo, naquela reunião de quebra de maldições, posso dizer assim, porque tenho autoridade para agir assim: chegai-vos a mim, aleluia. E todo o povo chegou a ele e reparou o altar que estava quebrado, com pedras manchadas por sangue humano. Ele agora pega 12 pedras, representando todo Israel, e faz um novo altar. O altar de oração, o altar do fogo, o altar da quebra das maldições, o altar do batismo com o Espírito Santo e com fogo, o altar da palavra original, o altar da vitória, Decanta lebais, o altar da prova da existência de um Deus que cuida do seu povo.
E Elias tomou 12 pedras, representando os 12 patriarcas, os 12 apóstolos. 12 é um número bíblico poderoso, rapaz. Tá entendendo, Maria Joselita? Escreva aí, Maria Joselita. O meu Deus é poderoso. E ele orou. E veio a palavra do Senhor dizendo. Vamos lá para o versículo. Ele mandou fazer um rego, um buraco em volta do altar. E mandou encher de água uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Não sei aonde eles arrumaram aquela água. Porque havia uma seca terrível em Israel, mas eles arrumaram. Eles tiraram da onde não tinha para obedecer à voz do profeta. Que você também tire de onde não tem e mande uma semente para esta lavoura de Deus, R$91. É campo espiritual que eu estou falando. Ele mandou fazer um rego e encheu de água 1, 2, 3 vezes. Tudo 3. Por isso que hoje, dia 3, veio a minha revelação do duelo dos deuses. O vencedor é o El Shaddai, que é um dos nomes redentores de Deus. É o Deus conosco, é aquele que falou para Faraó, eu sou o que sou, o Deus vencedor. É aquele que fez com que a serpente de Moisés engolisse as serpentes de Faraó, mostrando que todo o poder está na mão do Criador e a glória dele não dá a ninguém. Tepachar e andecais. E a Bíblia diz que encheram de água os regos, ou rego. Fazei a 2ª vez, a 3ª vez, de maneira que a água corria ao redor do altar. Aleluia! A água tem que correr em redor do altar. Se o altar estiver seco, o rebanho morre de sede. Como a gente vê hoje, né? Os altares quebrados e secos. Aí o rebanho vai aonde tem água, porque a sede é própria. Isso aqui é profundo, rapaz. Isso aqui dá uma mensagem. A água tinha que estar enchendo o altar para saciar a sede. Isto tem uma representação profunda. Versículo de número... Que versículo é este aqui, meu Deus? 36. Capítulo 18, versículo 36. Sucedeu, pois, que oferecendo a oferta de manjares, era uma oferta que tinha que oferecer, o profeta Elias chegou e disse, depois da oferta, depois do altar molhado, o animal em sacrifício, a água correndo pelos regos, que representa a palavra firmada, a palavra original. O profeta disse, ó Senhor, mas foi um ó de autoridade, viu? Igual o ó do apóstolo Doriel. Não é ozinho, não, é ozão. Ó com acento. Ó Senhor Deus de Abraão. Ele foi lá, na hereditariedade abençoada, no DNA, na promessa. Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Israel.
manifesta hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, ao título do homem, servo de Deus, que veio para servir. Elias não preocupava com títulos, porque ele não era ganancioso, nem vaidoso e nem queria aparecer. Ele queria estabelecer o reino com autoridade. Ó Deus de Israel, manifesta hoje, como Deus manifestará hoje, dia 3, ali na catedral e na sede. Que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. E que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor. Responde-me, Senhor. Olha o que Elias falou, responde-me, atende-me, me ajuda. Eu não posso ser envergonhado, eu não posso ser derrotado. A palavra em minha boca tem que ser autoridade espiritual. Está entendendo, Maria Joselita Eliane de Jesus? Escreva aí, Eliane. Escreva. Meu Deus é vencedor. O meu Deus é mais que vencedor. Maristela está escrevendo. Profetiza que seu Deus não perde no duelo, na batalha ou no desafio. E a Bíblia diz: para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor, aleluia, e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e ainda toda a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos, cara no pó, dizendo: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E vamos lá para o versículo final. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual vestiu seus lombos, veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Continue lendo esta mensagem. Depois leiam também o capítulo 19. 1 Reis 18 e 19. Está o duelo dos deuses. Nosso Deus é mais forte do que Momo, do que Mamon, do que Ram. O nosso Deus é mais forte do que os deuses da idolatria, da mitologia de Roma, do que os deuses da África, da Europa, da Ásia, não importa. Nosso Deus é onipotente. Isaías falou que ele seria Deus forte. É mais forte do que todos os ídolos, que todos os servos do mal. Eu estou convocando por uma revelação divina todo povo que crê na vitória, para hoje, dia 3, primeira sexta-feira, estarem conosco na Catedral da Benção, para o duelo dos deuses. 8 da manhã, daqui a pouquinho, 2 da tarde e 7 da noite. E ore por mim. Vocês sabiam que Elias pediu oração? Porque precisa ter autoridade para transmitir uma mensagem deste quilate. Tragam fotografias para passar pela tenda.
Venha beber o cálice original da alegria. Venha profetizar que este ano nenhum demônio terá vitória sobre a sua vida ou sobre a sua família. Eu vim aqui para a rádio 4 da manhã. O Espírito do Senhor veio sobre mim dentro do carro e falou comigo. E completou quando eu cheguei aqui na rádio. Batalha, duelo dos deuses. Eu nem preparei esta mensagem. Ela veio em fax. Ela veio em e-mail. Ela veio para mim através do WhatsApp de Deus. Para passar para vocês. Para você saber que o Deus de Elias é mais forte que o Deus que servia Jezabel e o seu marido derrotado, aquele João Bobo, chamado Acabe. O Deus nosso é mais forte do que o Deus que quis derrotar Sansão, Dagon. Nosso Deus, ele não precisa de vela, ele é a luz do mundo. Ele não precisa de gelo seco, ele está sentado acima das nuvens. Ele não precisa de outras coisas, ele é Deus. Por isso que eu falo com vocês, me ajude a continuar aqui. Eu sou um evangelista e tenho que evangelizar segundo a revelação que Deus me dá. Então, eu não posso ficar preocupado com nada, porque o canal tem que estar ligado, antenado com o dono da obra. Deixa Deus te usar, viu? Para mandar uma oferta, um dízimo, um voto, entregar em minhas mãos, ou mandar através do Pix, para nós continuarmos aqui por esta internacional rede. Uma coisa eu peço a vocês também, compartilhe este programa, compartilhe. Este programa eu irei colocar em minha página no YouTube. É a primeira vez que eu prego neste tema, o duelo dos deuses, porque Deus mandou eu pregar. E hoje é dia 3, quebra de maldições, daqui a pouquinho, 8 da manhã, 2 da tarde, 7 da noite. E daqui a pouco, pela Rede Cruzeiro, a retransmissão do programa Bom Dia, Cristo a Verdade que Liberta, diretamente de Brasília, Torre de Oração, com o apóstolo Jair de Oliveira e sua equipe. Pela Rádio Brasília Cristã, que está abalando, em cadeia com a Rádio A Voz da Bênção e com a Cruzeiro da Bahia. Tá bem? Coloca aí um copo com água sobre o rádio, um pouquinho do azeite para ser o óleo santo da alegria, a caneta que você vai assinar papéis e documentos. Coloca aí o seu pedido de oração. Ah, Maloque, alguém manda ali o nome de mais um demônio, de um ídolo. Maloque, muitos deuses, né? Mas Jesus é o mais forte de todos. Tá bem? Mande uma oferta, um dízimo, um voto. Manda o nome da família, principalmente dos homens. Dos homens. Os homens têm que ser abençoados, porque são eles que têm a semente. Você sabia que o diabo luta para o homem não aceitar Jesus? Angelice manda aqui para mim uma lista de nomes de homens da família. Leiliana também mandando uma lista de nomes. Deixe-me ver quem é aqui. Quem é aqui? Cláudia Barros também mandando aqui muitos nomes. Tá bem? Pode continuar mandando o nome dos homens, da família, o sobrenome, para entrar na cadeia de oração e de jejum do povo da batalha espiritual. Vamos falar com Deus.
neste dia chamado o dia do duelo dos deuses, só podia ser, né? Na Igreja do Sobrenatural, Catedral da Bênção, Bahia. Hoje não tem mais o profeta Elias, Eliseu, Moisés, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas nós estamos aqui. E o Espírito do Senhor é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Maloque, ídolos, tem que cair por terra. Não importa como alimentam os ídolos e demônios, o céu alimenta a glória de Deus e manifesta também. Eu oro e abençoo este dia. É um duelo muito sério. Eu só posso falar e ministrar conforme a revelação que veio, e eu não posso me ocultar do que o Senhor falou. Traga este povo hoje à catedral, primeira sexta-feira para a quebra de maldições. Às vezes estas pessoas não são culpadas da carga que estão levando, porque vieram dos seus antepassados com pacto com o mal, mas traga-os para serem desenrolados e desamarrados na catedral ou na sede. Não importa se é católico, evangélico, ou espírita, ou desviado, ou incrédulo, traga-os para ouvir a tua revelação. Eu abençoo o dia de hoje. Será um dia muito cansativo, muito exaustivo, mas contaremos a glória do Senhor que aconteceu. Abençoo o domingo da Santa Ceia, com a pregação do pastor André, ali da cidade de Amargosa. Abençoa também o grande e abençoado dia 15, aonde terminaremos a maior de todas as campanhas. Abençoa o dia 19, a escola de profetas, que vai abalar aos domingos pela manhã na Catedral da Bênção. Pai, dai-nos a tua graça. Como o Senhor falou para o apóstolo Paulo, a minha graça te basta. Como o Senhor falou para o teu servo, vá nesta tua força, varão valoroso. O Senhor falou para Gideão, o Senhor falou para Davi, falar para Golias. Quem é este incircunciso filisteu? Eu abençoo a todos que me ouvem por esta cadeia de rádios, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. Abençoa o teu povo. Acenda dentro deles o que o Senhor acendeu dentro de mim. Autoridade espiritual, porque eu prego a palavra original para um povo de origem espiritual de Deus. Abençoa os dizimistas e ofertantes, que me ajudam a estar aqui há 46 anos. E cada alma que eu ganho é uma pedra na coroa de cada um. Aqueles que vão receber neste ano uma bênção grande, um destravamento que possa lembrar da obra de missões, a obra missionária que eu faço.
eu abençoo a todos. Eu oro pelo Brasil. O Senhor me mandou orar pelo Brasil, porque aos pequeninos pertence a revelação. Eu oro pelo estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tenha misericórdia. Eu oro pelo estado de Goiás, Mato Grosso do Norte e do Sul, pelo Distrito Federal. Eu oro pelo Acre, Tocantins, Rondônia, Roraima, Piauí, pelo estado do Amazonas, estado do Pará, Maranhão, estado do Ceará. Eu oro pelo Rio Grande do Norte, pela Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas. Eu oro pela minha querida Minas Gerais, pelo estado de São Paulo, Rio de Janeiro, que é o estado mais devasso na idolatria, na magia e no derramamento de sangue inocente. Eu oro pelo Rio de Janeiro, São Paulo, estado do Espírito Santo. Eu oro pela família evangélica, católica e espírita. Aonde estiver chegando a minha voz, aonde estiver chegando a mensagem do duelo dos deuses, chegue a sua bênção, que Acabe seja derrotado, Jezabel seja derrotado, e todos os demônios, que o nome do Senhor seja louvado sempre. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira. Ore por mim, ore por mim. Por que missionário? Elias pediu oração, Davi pediu oração, a igreja primitiva orava pelos apóstolos perseguidos. Ore por mim, para que a autoridade da palavra original esteja em meus lábios. Tá bem? Vem estar conosco hoje. Hoje o diabo vai se urinar e defecar, porque ele será pisado e repreendido. Largo das 7 Portas, 446. 8 horas da manhã, daqui a pouquinho, 2 da tarde, 7 da noite. Domingo, Santa Ceia do Povo de Deus, outro departamento. Dia 15, o último elo da grande campanha. Dia 19, a escola de profetas. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recebo